Fala, gente linda, como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast. Aqui você conhece pessoas, suas histórias, seus envolvimentos. E hoje tô aqui com um jovem de 27 anos, o cara que já tem, né, apesar de tão jovem, mas já tem muita história no mundo dos negócios. O cara é escritor, o cara trabalha com imobiliário. E claro, ele está aí numa responsabilidade muito grande na plataforma internacional, que eu já falo aqui, né? Porque o pessoal já veio muita gente boa aqui, já há muitos nomes aí, muitos empreendedores, muitos criadores, produtores, escritores que estão fazendo sucesso aqui na Europa. E não é diferente. O Maico Cristóvão, já que deixei ele na tela grande aqui para apresentar para você. Seja bem-vindo, irmão. Tudo bom? Como é que você Prazer, tá? obrigado aí. E aí? Tudo certinho contigo? Obrigado pela apresentação. Responsabilidade grande também. Tá tudo certo aqui. Oh, que legal, cara. Você é da região sul de Portugal, né? O Algarve. O pessoal diz que a melhor parte de Portugal é a região sul, Algarve, porque o sol lá é quase que o ano inteiro, É, né? o paraíso é lá. Mas quando chega no inverno, querendo ou não, aqui não tem um clima tropical, né? Como o Brasil, né? O Brasil é o sol o ano inteiro e é o sol para cada habitante. É um sol para cada habitante. Lá é assim. Mas ultimamente tem agradado aqui a temperatura em Portugal. Não, está muito melhor. Inclusive, nós temos vindo a notar isso mais. Temos mais sol. No Algarve em si, passamos lá por uma seca e tudo mais. Só que o calor daqui, eu que tenho origens também, sou lá vizinho do Brasil, da Venezuela. Ó, Tenho várias costelas de lá. Inclusive, fui registado primeiro lá. É bem diferente, porque o clima lá no Brasil deve ser igual que na Venezuela, é mais úmido, aqui é bem mais seco. é. Então, e no Algarve, sim, aí é raro chover lá. A gente, inclusive, houve lá uma antiga empresa minha que anunciava assim que a gente tinha 300 dias de sol garantidos no ano, pelo menos. 300 dias, então 65 dias fazia um pouquinho de frio. É, faz um bocadinho de chuva, molha alguma coisa lá. Mas até a gente falando aqui dessa parte, que o programa é assim, né? Meio que aleatório. A gente começa a falar aqui, o assunto vai fluindo e tudo. Mas uma vez eu estava conversando com uma portuguesa que é meio que preocupante, porque a questão da reserva de água, né, de todo Portugal inicia-se lá em Algarve. Então, quando não chove em Algarve, é uma preocupação por todo o É país, porque há né? muita chuva aqui em cima, lá chove pouco e em si não tem como reter a água que chove. Então, como está muito tempo seco, quando chove, toda a água que cai em si é perdida em si. Vai ao mar, ao rio, etc. E não é aproveitada depois, que ela nem sequer é absorvida pelo sol. Mas agora você está morando aqui em Lisboa agora. Vai Morando lá aqui em só a Lisboa. passeio. Mas você tem Não, vou lá em negócio lá, negócio que a lá. gente vai falar também sobre os teus negócios que você tem, né? Uma equipa, como diz o português. O brasileiro fala uma equipe, o português fala uma equipa. Tem uma equipa forte sua, então, que você, digamos assim, você treinou eles e eles continuam lá e você vai sempre dar o suporte lá. Eu ainda continuo com vários clientes lá, então eu tenho o meu negócio lá continuando, ou seja, eu não desliguei a parte do imobiliário no Algarve, não fazia sentido, eram 8 anos de trabalho lá, não fazia sentido desligar. Então eu continuo fazendo negócio lá e vim para Lisboa, não só pela frequência em si, por negócio e tudo mais, então eu estou mais fixo aqui, a equipe ainda está lá tocando algumas coisas, mas há certos clientes que eu não consigo passar, mas ainda atuo muito lá ainda. Teu primeiro negócio foi nesse do ramo imobiliário, Maico? Como empreendedor, eu diria que sim. Agora eu É. comecei a trabalhar bem cedo. Você já chegou então, lá no Brasil a gente chama de CLT, quem trabalha na empresa, né? Que lá tem carteira de trabalho e trabalha para, Só que né, prestar serviço para a empresa. Você chegou a trabalhar então para uma empresa ou para alguém? Como que foi teu o início meu, aí? o meu primeiro trabalho foi com 14 anos, uma coisa bem algarvia, apanhar alfarroba. Foi o meu primeiro trabalho. Que trabalho é esse? Explica direito. Basicamente, alfarroba já foi estudado pela NASA lá, é o substituto do chocolate. É um fruto Ah, típico lá. Eu posso chamar fruta, eu penso que é fruto, não estou errado, não. É um fruto em si, é muito comum lá no Algarve, então ele é apanhado e depois ele é vendido. Na altura ah, que eu apanhava, dava para aí 4 euros, 5 euros no máximo uma arroba, que são 14 quilos mais ou menos. Ah, ele há 2 anos bateu recordes máximos, chegou a 60, 70 euros uma arroba. Então, na altura que eu apanhava, era um verão inteiro para ganhar 100 euros. nossa. Era o máximo lá. Mas Depois, também você tinha o quê? 14 anos? era basicamente era o trabalho do verão para ter dinheiro para alguma coisa na escola que eu quisesse Ia comprar, eu para tinha ia ali. para as festinhas de santo e gastava? Não, por acaso nunca fui muito festa, mas era só alguma coisa que eu queria, pá, principalmente as gomas lá, no Brasil também é gomas.
O doce lá, a bala. A bala que aqui é Exato, rebuçado. exatamente, reboçada, goma. Então eu fazia esse dinheiro que era para durar para o ano inteiro. Ou se eu queria comprar um jogo, por exemplo, a minha primeira televisão foi com esse trabalho. Eu queria Olha, comprar uma televisão lá maior. Os meus pais não tinham condições, eu fui você mesmo trabalhar. juntou dinheiro e comprou. Exatamente, sempre foi assim. Então Pô, eu sempre tive interessante. essa parte de eu ser proativo e querer fazer algo para eu ter as minhas coisas. É a questão, né, do querer ter algo melhor, mas para você ter algo melhor é necessário também E, se dar esforçar mais, né? e dar valor a E isso. dar Então, valor. essa parte sempre foi muito passada pelos meus pais, que era, se tu queres algo, vai lá, faz. Ahm, e aprendi a dar muito valor às coisas assim. Pô, Então, que eu legal. comecei com isso, eu trabalhava no verão, quando na escola, e com 16 anos, 15, 16 anos, eu já podia começar a trabalhar numa empresa que era trabalho temporário, então ela contratava. Não era preciso currículo em si, eu comecei a ir pelos hotéis, porque no Algarve funciona muito o turismo no verão, então eu ia para os hotéis, alguns espaços melhores, assim, que precisavam de mais pessoas, eu ganhava a hora. Então, como eu só trabalhava aqueles 3 meses, eu, se fosse preciso, eu trabalhava 90 dias sem folga. É Eu 90 sabia que dias era quanto direto. mais horas eu fizesse, mais eu ganhava. Então, havia vezes que eu entrava, era 6 da manhã, e eu saía, uma pausa ali rápida, saía dos pequenos almoços que nós servíamos, saía direto para fazer os mini bares, não, saía para o bar da piscina, depois dos pequenos almoços, aí até as 2, 3 da tarde, que era quando mais ou menos acalmava, aí começava direto nos mini bares e nos quartos, lá ver o que é que faltava, muitas histórias engraçadas aí, aí terminava E esse nisso você tinha turno, 16 anos por aí. 16 anos, 16 a 7, aí terminava isso, já ia direto para fazer jantares, aí saía 2, 3 da manhã. Olha, cara, começou cedo então o rapaz, né, não tá então, né, digamos assim, foi isso que te formou a hoje você ainda tão jovem, eu falei aqui 27 anos, você já está numa posição, claro que ainda você está no caminho, no percurso, mas você já tem, né, um histórico aí de sucesso, São bem várias, invejável para um jovem da tua idade, né? são várias bases e aquilo que eu sempre trouxe para mim foi, em qualquer sítio que eu trabalhasse, por mais que eu soubesse que não era aquilo que eu ia fazer para o resto da minha vida, hotelaria, restauração, é vestir a camisola do sítio e dar o máximo nisso. E essa postura minha em todos os trabalhos que eu fui foi aquilo que me permitiu conectar com certas pessoas que me ligaram ao imobiliário e do imobiliário para as outras coisas todas. Então, vestir sempre a camisola de qualquer coisa, para mim tem sido um segredo e um virar de chave. É como se fosse, não é meu negócio, mas é como se fosse meu. É questão de você dar o seu melhor naquilo que você está inserido no momento, né? Claro que você não pode ficar acomodado ali, você quer sempre crescer, quer sempre estar evoluindo, mas você está ali naquele ambiente, está naquela responsabilidade, dá o seu melhor. Só isso. E é só isso, é o segredo. É só isso, é simples. Só que aí vem pensando que existe uma fórmula mágica. Não existe Não fórmula mágica, é existe. só isso. É posicionamento e fazer valer. E aí, a forma, essa é uma outra das frases que eu carrego várias frases na minha vida, mas essa é uma. A forma como eu faço algo é a forma como eu faço tudo. Então, se eu fizer o meu melhor ali, se eu estiver entregando tudo, eu sei que em todos os outros projetos que eu tocar, seja no profissional, pessoal, etc., vai ser igual. Então, basicamente é isso. Eu dou tudo do máximo. Há uma parte aqui da equipa que está lidando um pouco mais comigo agora, vê que é assim em tudo. Eu carrego isso e quando eu vou lá treinar os meus mentorados, a minha equipe e tudo mais, eu disse, eu não vim aqui para ser só mais um, para fazer a diferença. Fazer a diferença e transbordar na vida das pessoas. Falar nisso, né? Você também, né? Tem aqui um livro que a gente vai falar dele mais tarde, mas eu tenho uma pergunta para falar sobre a questão desse livro, né? Aqui, ó, Decisão. A vida que tu queres está na decisão que tu não tomas. Isso é sério, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas você teve um problema de saúde que você se autodenomina como um milagre. O que é que aconteceu contigo, Maico? Eu tenho passado por vários milagres esse, Tem no então. livro, então, essa história aí? Tá numa parte ali, mas não tão subtil, porque eu É, falei mais sobre decisão e como isso tem mudado a minha vida e como é que eu posso, como é que as pessoas ao ler o livro vão tomar melhores decisões em várias áreas aí. sei. Mas eu, quando era pequeno, para já, minha mãe só descobriu que estava grávida com 6 meses. Extremo risco, ou seja, ela continuou fazendo a vida normal, como se não estivesse grávida, e descobriu com 6 meses. Você já perde de nascer, foi que descobriu, não? Tem um É, menino basicamente, a aqui. minha mãe teve uma. Alguém falou para ela, não, você tá meio gordinha aí, tá meio... Não, não Não? estava. Ela continuava a usar as calças apertadas, tudo apertado. Tanto é Meu que quando Deus. ela descobriu, o médico disse: Você é maluca. Você é filho único, né? Sou. Então, eu ia perguntar se era o primeiro, porque a primeira não tem experiência, filho único, então realmente ela não tinha experiência nenhuma na questão de Exatamente. Então gravidez. ela estava lá com uma, se era uma cólica que ela conta lá, bem ciente disso, sei que ela descobriu com 6 meses. Então a gravidez dela foi 3 meses.
Tanto é que ela usava cintas apertadas e tudo mais, normal. O médico disse, não, você tem que abrir claramente as calças aí para isso sair para Deixar o fluir. aí foi rápido. Então, depois foi uma gravidez de risco, porque ela lá está com aquilo que ela tinha feito, várias situações lá. Eu nasci, passado pouco tempo, eu encontrei em bebê uma bactéria que ela é rara, é Giardia, acho que é esse o nome mais ou menos. Só foi detectada em Espanha em si, lá nos exames. E o médico, na altura, a minha mãe cuidava de crianças, ele disse: se você quiser ter um homem, tem que parar tudo para cuidar dele, porque eu parei o crescimento nesse sentido, eu não me aguentava em pé. O meu pai disse que me punha em cima da cama, de qualquer coisa, e eu caía para o lado. Então perdi muito peso e a probabilidade de eu não crescer era muito alta. Nossa. Então a minha mãe parou tudo nessa altura, foi uns tempos complicados, daquilo que eles contam. Hoje em dia em si tem algumas sequelas dessa parte, porque depois, graças a Deus, hoje em dia sou maior que o meu pai, inclusive, no que toca à altura. Só que ficou algumas consequências, por exemplo, na coluna, etc. Então, Tem limitações você, então, pegar peso, alguma coisa assim? Não? em si não, só que depois no que foi o desenvolvimento por parte de algumas coisas, limita algumas lesões que eu tive, etc. Por exemplo, eu fiz nesses últimos 2 meses de plataforma, 3 meses agora, fiz um triatlo, só que no primeiro triatlo que É eu isso que não eu ia te fui. perguntar, se você chegou a fazer algum esporte, alguma coisa Não, eu assim, algum fiz, esforço. inclusive eu desenvolvi depois muita capacidade física, até me tornei um dos melhores na escola na altura, no que tocava à resistência, quando comecei o jiu-jitsu e tudo mais. Só que havia sempre algo ali que eu tinha que ter muito cuidado. Então, por exemplo, depois eu tive uma outra lesão agravada com essa, que me impossibilitou de eu treinar. Eu tive uma broncopneumonia e depois tive essa lesão lá no ginásio, com uma barra de 140 quilos, caiu a máquina lá para trás. Você Não também gosta de fiquei, aventura, não hein? fiquei de cadeira de rodas, não calhou também, mas está. Então o que é que acontece? Eu tinha sido proibido por 2 médicos de poder correr, porque eles disseram: se tu corres, a tua coluna não vais conseguir andar por vários dias, etc. Então, quando foi o primeiro desafio do triatlo da plataforma em si, eu não fui com medo. Estava lá, meu, só que eu fui assistir eles, aí eu via cada um chegando na meta, eu disse, espera aí, se esses vão aí, que sou eu aqui com 27 anos e não estou me deixando bloquear por uma palavra. E isso é o poder de estar no ambiente. Quando a gente está no ambiente ali, eu disse, espera aí, é mais mental do que físico. Eu sei que o meu corpo precisa de ser treinado e etc. Eu continuei treinando, não com a mesma intensidade que eu treinava antes. Então, nesse último triatlo eu fui. Na minha cabeça, o tempo inteiro só estava uma coisa: chegar ao final, não importa o resultado, se eu chegar ao último, eu sou competitivo. Obviamente, eu não queria chegar em Que é último. interessante esse projeto de vocês, não tem a questão de querer ser melhor que alguém, mas é Só melhor que você mesmo a cada passo, a cada momento, né? todos os Eu achei dias. muito interessante isso, que eu tive batendo papo aqui com o CEO da plataforma, né? E ele estava explicando sobre isso, o Luiz também esteve Por isso esteve aqui. aqui. Então você participou, isso não te impediu. A palavra que o médico falou, você não pode, você não, eu posso. Aí eu até mandei lá no grupo que nós tínhamos lá e eu disse assim: meu, não vou deixar que essa palavra continue, eu vou para o triatlo, nem ir para o resultado, eu só quero ir e meter o corpo em ação. Então o tempo inteiro do triatlo eu estava lá, meu, só não para, só não para. Então quando eu cruzei a meta, eu não parei nenhuma vez. Não cheguei em último, só que não estava nem aí para o resultado. É só a É. questão da gente se colocar em movimento. A mesma coisa quando foi o desafio do livro. Já faz tempo que eu queria fazer um livro, até vários lá. Só que é aquilo que o Tiago passou lá. Diz, se nós num mês não fizer o livro, ele nunca vai fazer. Escrevi o livro em 10 dias. Olha aí, cara, Ele deu um interessante. mês, aí nesse mês eu estava lá, mas será que eu faço uma jornada minha do que é que tem sido a minha vida? Eu faço algo mais técnico, eu falo muito de vendas em si. Aí eu comecei até a escrever sobre um tema, aí eu fiz o meu segundo IP, já vinha para tomar alguma uma decisão importante que já podemos falar daqui a pouco quando falarmos do livro. E aí no dia pós-IP, do segundo IP que eu faço, vem justamente esse nome assim, decisão bem claro. Saí do banho, apontei no telemóvel, ó, eu quero falar desse tópico, desse tópico, desse tópico. No dia seguinte comecei a escrever o livro. Faltavam 10 dias para a gente lançar, mais coisa menos coisa. No dia antes da apresentação eu mandei imprimir o livro. Olha, cara, como foi esse processo de escrever? Você escrevia lá no telemóvel, parou na mesa, lá no escritório para escrever? Como que você fez? Eu tinha várias ideias, tanto é que eu acredito muito nos números também, e o número 7 tem muito ligado. Então eu disse, pelo menos 7 capítulos eu quero que o livro tenha. Daí já vinham os nomes do que é que eu queria falar, eu comecei a destrinchar. E eu quis que fosse um livro em que a pessoa sai com um plano de ação. Qualquer reunião que eu vou, e a equipa está aqui sabe disso, qualquer reunião eu quero terminar com um plano de ação, alguma tarefa que saia. Porque se a gente está tudo muito bom, tá, a frequência está alta, só que depois ninguém sabe o que é que tem que fazer. Então, o livro, a intenção foi cada capítulo termina com um plano de ação, para a pessoa ir lá, refletir, fazer uma tarefa, para ela começar a ter resultado.
Então, essa é a importância, aquilo que tem virado várias chaves na minha vida, é o pequeno resultado. Só que a junção de todos os pequenos resultados faz um resultado muito grande. E aí é O que quando vai as pessoas fazer estão crescer de a fora, escala, né, dos resultados. as pessoas que estão de fora dizem, foi do dia para a noite que ele cresceu. Só que não. Não conhece o percurso, não conhece o A processo. gente né? compara palco sem ver bastidor. Pois é. O pessoal vê aí os flashes, mas não vê os bastidores, a dificuldade para chegar até lá. É complicado. Já que a gente está falando aqui no livro, vamos falar então mais desse livro aqui. Tá aqui, ó. É o Michael Cristóvão. Vou repetir mais uma vez. Deixa eu colocar nessa câmera aqui na sua, vou botar na frente aqui pro pessoal pegar aqui, ó. Tá aí, gente, ó. Decisão. A vida que tu queres está na decisão que tu não tomas. Tem muita, né? Muita gente mesmo que sonha, que planeja até cria projeto, mas na hora de decidir, emperra, para e não faz. São várias coisas que impedem isso. Várias delas, eu estava falando disso até na palestra terça-feira lá que o Tiago pediu para eu abrir, na segunda-feira, aliás. O que é que acontece? A gente até toma a decisão rápido, só que não age sobre ela. Porquê? Com medo de magoar alguém, necessidade de aprovação do outro lado. Então, durante muito tempo, eu adiei várias decisões que eu já tinha tomado, só que eu não fazia porque estava buscando a aprovação, estava validando todas as opções que estavam ali fora. Meu, vai que dá errado alguma coisa, e a gente fica buscando sempre alguma coisa que seja externa para influenciar naquilo que foi a decisão que a gente tomou. E depois é outra coisa, que é o conceito da autorresponsabilidade. Eu procuro a validação do outro, ou que alguém me diga não faz, ou não faças, aí se der errado eu tenho alguém para quem culpar. Você não quer assumir, né? É fuga constante dessa responsabilidade. Só quando eu entendi e comecei a trazer o conceito, não, pera, tudo o que acontece comigo é sobre a minha responsabilidade, as coisas mudam. Então, o cenário que eu vivo hoje, ou que quem está aí assistindo vive hoje, seja financeiro, seja num relacionamento, seja etc., saiba que foste tu que tu colocaste aí, não foi à toa que a gente está aí. A barriga, o pneuzinho não aparece do dia para a noite, é um conjunto de vários dias comendo errado, não treinando, etc. Comportamento que causa isso. Só que também está, como eu cheguei aqui, eu tenho toda a capacidade para alterar esse jogo. Então eu digo uma coisa, nós não conseguimos mudar a vida da noite para o dia, mas a rota a gente consegue. Que legal, inclusive é num segundo. Então assim, se eu dou errado e depois de eu ver eu não consigo desver, se eu decidi algo e essa decisão que eu quero tomar aqui, neste momento eu tomo a decisão de agir no imediato nela. Aí eu só testo. Deu errado? Ok, corrige a rota e vai. O problema de errar é permanecer no erro. Agora, se eu errei, eu entendi qual é que é o erro, eu vou para outra, aí está tudo certo. Somos humanos, a gente vai errar. Então eu tenho trazido essas filosofias para mim e é o que me tem permitido a mim avançar mais rápido agora. Então quando eu tomei a decisão lá atrás de ir para Lisboa, quando eu tomei lá atrás decisões que me fizeram, lá está, sair da zona de conforto o tempo inteiro, ir ao triatlo, tudo isso vai abrindo a nossa mente constantemente. Então quando vê um negócio, quando vê uma outra pessoa, só fazer o que está ali. No IP, no último IP, eu fui presenciado por ter os meus dois, o meu pai e a minha mãe lá. Eu levava 9, 10 anos nesta jornada de desenvolvimento pessoal mais ativa em si. Já estudava faz tempo, mas faz 9 anos que eu ando mais em imersões, etc. E eu lá atrás, eu queria trazer na força do braço, porque é quando a gente sabe que algo é bom, a gente quer trazer todo mundo junto. Verdade. Só que aí, primeira coisa de quem está próximo, tu és maluco, isso não serve para nada, só estás te ilusionando. Porque não está na mesma frequência, não está no mesmo pensamento. Isso então, é para né? os outros, etc. Só que eu sempre na força no braço a trazer. E eu estava-me sofrendo a mim, eu não avançava e eles não estavam avançando, obviamente. Aí vem o quê? Todo resultado quebra qualquer objeção e o resultado cura. Então, quando eu comecei a ter resultado, meu pai, peraí, afinal não é tão louco assim. Só que mesmo assim, não, então vai lá tu na tua, eu continuo na minha. A forma de pensar que eu estou aqui é que é certa, para mim está tudo certo. Então eu continuei a avançar. Quando eu saí de casa, ainda no Algarve, para ir morar sozinho lá, o meu pai disse, para que é que tu vais pagar renda? Vais estar gastando dinheiro, tendo uma casa aqui, as obras, e para aqui e para lá. Eu disse, eu preciso disso, eu preciso sair, preciso romper. Aí eu saí de casa, fui para 2 ou 3 quilómetros afastado da casa que eu estava. Autodesafiar você mesmo, né? Fazer um desafio Exatamente. você mesmo, não precisa. Aí essa foi uma mudança. Quando foi a mudança de ir para Lisboa, estamos a falar em 250 quilómetros, aí então foi para ele, aí eu estava maluco de vez. Agora Aí tá ele disse, louco. não, agora eu perdi o meu filho. Agora ele pirou de vez. Só que o que acontece? Quando ele vê que eu venho para cá, tudo aquilo que tem crescido, seja pessoal, seja profissionalmente, as coisas vai mexendo ali.
surgiu a oportunidade deles irem no IP e há uma coisa, a minha relação com o meu pai nem sempre foi tão boa. Não porque havia falta de amor, eu sabia que ele me amava, mas era a forma de amar, às vezes aquela coisa toda. Então eu entendi que eu lá atrás, quando eu comecei a querer mostrar resultado, eu fazia muito na força, não, eu tenho que mostrar por causa do meu pai. Tenho que ganhar aqui, eu tenho que ficar em primeiro na escola, eu tenho que ficar em primeiro nesse torneio, porque eu tenho que mostrar para o meu pai para ele ter orgulho em mim em alguma coisa. Lá atrás, não porque era algo que ele fizesse de propósito, era porque era a educação que ele teve lá atrás, a falta de um pai, Já era a mentalidade já que estava ali etc. formada. Então, quando ele me dizia certas coisas lá na infância de que eu não ia ser ninguém ou que eu não seria capaz de alguma coisa, etc., obviamente aquilo magoava, por muito que eu entendia, só que fica guardado. Fica no subconsciente, né, isso aí. Exatamente. Só que eu não entendia, depois comecei a entender que todo aquele esforço que eu fazia ali para mostrar para alguém não era tanto por mim, era só para ter uma validação, uma palavra de afeto do meu pai. Era só isso que eu queria. Aí eu fazia tudo. Então meu pai começou a ser curado e ele nunca me tinha dito por palavras em si que tinha orgulho em mim, nem nada. Não que eu tenha memória, atenção. Aí ele começou, quando começava a ter resultado, havia uma foto de um prémio assim nas redes sociais, ele via lá outras pessoas que não eram conhecidas dele, como, não, que Elogiando. orgulho e tal, para aqui e para lá, e ele tipo ficava naquela. Aí veio o primeiro gosto, aí depois veio o adoro, aí depois veio o primeiro comentário, bem simples e tal, aí começou a dizer que orgulho. E foi um crescimento constante, obviamente isso começou curando, então eu senti que o meu resultado e aquilo que eu estava fazendo comigo, daquela jornada de desenvolvimento pessoal, não só estava curando aquilo que eram as minhas feridas, mas também as dele. E então aquilo que faltava, eu ia uma imersão e às vezes havia alguma coisa que o pai pegava no telefone, eu mandava uma mensagem para ele, para a minha mãe, para a minha avó e para quem estava ali mais próximo de mim que eu queria passar tudo aquilo. Aí vinha a minha mãe, um textão enorme. Não, com orgulho, filho, eu te amo, nossa, Mãe é aqui. mãe, né? É, mãe é mãe. Mãe é Um mãe. textão lá, e viu meu pai, 3 linhas. Ou uma linha só. Ah, Vem boa, muito. obrigado. É. Só que eu já estava à espera disso, eu já estava nivelando as minhas expectativas. Eu não ia meter a minha É. expectativa do meu pai ser um textão lá e a minha mãe ser curtinho. Não, eu já sabia o que é que vinha dali. Só que entendi que era um processo. Então, neste último IP, os meus pais foram lá. E aí, como eu já. Por isso é que eu escrevi sobre decisão também. Estava ardendo no meu coração, disse: Meu, vai lá na frente. 80, mais de 80% daquela turma, tal como acontece no país e no mundo, tem bloqueio com o pai. Ahm, então estava ardendo no meu coração, disse: Ó, vai lá à frente, fala e chama o teu pai lá à frente e diz finalmente um eu te amo nos olhos dele. Isso estava ardendo em mim. Eu estava lá na cadeira à frente sentado, eu estava na primeira fila. Eu estava lá e aquilo ardendo lá. Eu chego, estava o Vitor falando, eu peguei o micro, disse: Não, quer fazer aqui uma dinâmica e comecei contando essa história que eu estava aqui. E só faz esse tempo que eu estou nessa jornada, para aqui, para lá, e chamei o meu pai lá na frente. Na hora que eu chamei, o coração já explodiu aqui. E eu próprio acredito que nem ele estava preparado nisso. Então eu comecei lá a contar a história que ele justamente era como um herói para mim. Aliás, ele é o meu primeiro herói, como qualquer pai, eu É. acredito que seja isso. Então comecei a falar nisso e quando eu olhei nos olhos deles, ele desviando sempre o olhar, sempre fugindo, porque a gente quando está numa posição de desconforto, a gente sempre tenta fugir o olhar. Verdade. E o olho em si é justamente a janela da alma, é quando a gente entende, vê mais do que aquilo que os olhos em si por si só veem. E quando eu disse aquilo no olho dele, e ele finalmente retribuiu isso, e a gente se abraça, para mim, tudo aquilo que foi a nossa história lá para trás caiu por terra. Não só a minha com ele, mas a dele com o pai dele. E não foi só aquele momento entre nós, foi todo o ambiente em si. Havia algumas pessoas que estão aqui da equipa que tiveram presentes nesse IP, sentiram e Eu nem estava lá e você está falando, eu estou sentindo esse impacto aqui, é cara. Isso é isso muito aí. forte. Então, É. não é sobre mim, não é sobre o outro, é sobre tudo aquilo que acontece, sobre o transbordo está lá. Então, até bem um pouco, ontem, etc., recebi uma mensagem de alguém que estava lá no EP, ó, eu não falava com meu pai há 20 anos, não falava com a minha irmã há 30 anos. Então é assim, são coisas que é muito mais do que só a gente acha. Então, quantas vezes não tomem uma decisão, não sintem algo e deixem de fazer porque o que é que os outros vão pensar? Eu estou chorando ali em frente a 100 É o pessoas que estavam orgulho, ali, né? O etc. orgulho que prende. E às vezes. É porque a questão da propagação do bem é algo pesado, algo difícil de fazer, né? Até tá na Bíblia, isso que o Paulo falou. É o bem que é para fazer, eu não faço, o mal eu tô sempre fazendo. Então, as coisas que não é legal, a gente involuntariamente a gente acaba fazendo. E as coisas que são boas, as coisas que geram resultados positivos, parece ser uma luta, né? Uma luta que fica na gente. A gente quer fazer, mas às vezes não consegue. Então, se não houver essa entrega de fato.
E É complicado. há uma frase que o Pablo traz, o Tiago traz, e eu também agarrei ela para a minha vida, que é o quê? O problema do mundo não está naquilo que os maus andam falando, está no silêncio dos bons. Silêncio dos bons. Porque Então, acaba validando o que os maus falam, porque ninguém fala ao quando eu contrário. já não faço algo, eu já escolhi um lado. Então, se eu vejo algo que está errado e eu não faço nada para isso, eu já escolhi um lado. Então, eu comecei a tomar mais consciência de tudo aquilo que estava à minha volta. E então, quando eu escrevo um livro sobre decisão, e eu disse, espera aí, qual é a decisão que está faltando na minha vida aqui, que eu já escrevi lá atrás, eu até me disse, pá, Jéssica, só estava aqui escrita essa decisão, só que são várias coisas que nos vão travando, e a gente até é mais forte do que nós em si. Só que eu disse, meu, se ardeu no coração, só faz. E a vida começa a andar de uma velocidade e começam a acontecer coisas que não tem explicação. Só que a gente fica criando na nossa cabeça cenários apocalípticos o tempo inteiro, Criando dificuldades, barreiras, criando né? E a gente dificuldade, mesmo que cria. É só a gente criar. Só a nossa mente. Se a gente usasse a nossa mente para as coisas do bem, o mundo era completamente diferente. Aliás, a nossa vida era completamente diferente. Só que a gente fica sempre pensando qual vai ser o pior cenário. Como vai ser o pior cenário? Eu já não vou fazer, eu não vou mexer aqui, pronto. É a trava do medo, né? O medo é terrível. Só isso. Pois é, cara. Então, essa tua visão, esse teu posicionamento. Claro que agora você está muito mais focado, muito mais envolvido nesse processo aí com o pessoal da plataforma e tudo. Mas antes, o que você fazia? Você lia muitos livros? O que é que te deu esse start? Porque eu vejo que você desde cedo já tem, né, já é um jovem diferenciado aí, né? Mas de onde que veio isso? Eu Foi de sempre, livros, de filmes? O que é que foi? eu sempre fui um jovem inconformado. Tudo aquilo que me diziam, eu perguntava sempre o porquê daquilo. Então, como eu vim de uma. Primeiramente, das primeiras coisas que entrou em conflito comigo e que me fez ir à procura de mais era o quê? Como eu vim de uma educação católica, de uma educação ali muito na igreja em si, era uma coisa. Eu tinha sonhos muito grandes e tenho sonhos muito grandes. E não está nada de errado com isso. Só que É, queriam-me fazer ver que era errado isso. E era uma coisa, não, para tu teres Deus, tu não podes ter dinheiro, porque lá está, pegavam um versículo lá completamente descontextualizado, fora de contexto, e impingiam isso. E eu, peraí, não faz sentido isso, porque se eu tenho esse sonho, porque é que eu não posso ter uma coisa e a outra? Só que no meu meio, naquilo que era os amigos dos meus pais e com as pessoas que eu mais lidava, eu não tinha ninguém que de facto, peraí, tem Deus e tem dinheiro, ou tem alguma coisa que eu quero ali. Só que eu sempre fui ali, tanto é que eu quase saí, eu pedi à minha mãe para sair da catequese, que eu disse, meu, não concordo com isso, não faz sentido para mim, porque não é porque uma pessoa tem dinheiro que ela é má. Não fazia sentido isso na minha cabeça desde muito novo. Então, eu comecei a procurar para fora e com 14, 15 anos mais ou menos eu comecei a ter o meu primeiro contacto com o desenvolvimento pessoal, comecei a procurar mentores, vídeos no YouTube e sempre no Brasil. Por isso é que eu tenho muita ligação com o brasileiro, não só dessa altura, já desde antes, mas começou a ser mais forte nessa época aí. Então, o meu primeiro mentor, assim que eu posso dizer, até foi o Wendel Carvalho. Fui no primeiro evento que ele veio para cá, para Portugal, já fiz várias outras coisas com ele, etc. Inclusive, o carro que eu comprei foi lá no evento do Protagon que eu defini qual era o carro que eu ia comprar. Aí quando eu comprei finalmente o carro ano passado, eu fiz um vídeo, fiz chegar isso nas mãos dele e ele repostou lá no perfil dele, foi massa demais. pô, que legal, cara. Por Foi uma quê? realização para você, né? É isso aí. Que carro é? É Fala o um, pessoal que tá, o pessoal fica logo curioso aí. Que carro é? segue lá no Instagram, vai ver lá. Não, mas é um AMG e teve durante 2, 3 anos, teve, não mais, teve desde Sabe que carro 2000. é esse aí, Wendel? Um AMG é um Que ali CLA tá meu 40. filho acompanhando ali. Esse aqui conhece tanto de carro que eu não sei. Ele tá na rua, aquele carro não sei o quê, aquele carro do ano tal, aquele carro. Sou Ele igual, fica falando sou igual, eu dos carros, é apaixonado por sou carro. apaixonado por carros também. Então, mas é um CLA 45S AMG. Então, desde que aquele carro foi apresentado, eu disse: meu, esse carro vai ser meu. Então, eu escrevi lá no dia do Protagono, no Daromar, Você que tinha quantos anos, Michael? tinha. Acho que eu tinha 20, não, não, mais um pouco. Isso foi 2019. 2019, 22 anos. é, 22 anos. 22 anos. Então é assim, o carro foi apresentado e disse: meu, esse carro vai ser meu lá. E, e pronto, essa jornada, perdi aqui, mas o raciocínio vai vir. O que é que eu estava falando? Mas a gente tava falando da questão da conquista, da questão do Etc. carro, do Wendel, que Então você pronto, participou. eu comecei justamente a buscar esses mentores e a partir do momento em que eu comecei a validar que havia pessoas que carregavam uma mensagem de bem, que tinham Deus, aí veio o Pablo, veio o Kaiser, depois entrou o Tiago, etc. Eu só validei isso, espera aí, não faz sentido isso, então está tudo certo comigo.
não estou errado. Então comecei a procurar cada vez mais. Aí eu sempre lidei com pessoas mais velhas. Eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas da minha idade ou mais novas. É, Sempre, por causa da mentalidade em si que está instaurada. as experiências de Só que vida eu e tudo. entendi, desde novo foi-me dada uma palavra lá atrás, tinha eu 12 anos, eu acredito, que eu tinha um movimento e um forte chamado para jovens. Só que eu, por muito tempo, bloqueei isso com medo. Que eu assim, o que é que eu vou pensar? Aí não faz sentido, a mentalidade está assim, vai um louco aqui começar a falar de outras coisas sem noção. Então, durante muito tempo, a gente impede aquilo que é o nosso propósito por conta disso, com medo daquilo que as outras pessoas vão achar. Preocupado com o que os outros vão achar, que vão falar, vão pensar. Então, É o neste bloqueio momento, de eu estou muitos. nem aí. Então, eu só faço. E aí você acaba arrastando pelo exemplo e os resultados. É a única E liderança que eu acabou. acredito é essa. É Pô, o que exemplo. legal, cara. Top demais Porque isso. se eu sigo alguém pelo exemplo, eu acredito que alguém vai seguir mim pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? Só arrasta. O Então, exemplo arrasta. se eu estiver falando algo, por exemplo, a gente fala lá muitas das vezes, ainda ontem fizeram essa pergunta para o Tiago e já me fizeram para mim. Tu já postaste várias vezes, todo esse conteúdo está aí, como é que decora tudo isso aí? Meu, ninguém decora nada, a gente só vive aquilo que prega. Pois E é. prega aquilo que vive. É a experiência da tua vida, Aí né? pronto, só isso. É a Então, tua se eu vida, é a tua história, é tô teu vivendo, posicionamento. é só isso aí. Então isso fica fácil para você. Claro, porque a pessoa vê lá isso, nossa, isso é muito difícil, porque ele não vive aquilo ali, ele está Não em um vive outro e vê como contexto, né? muito longe, só quando a gente convive um pouco mais perto e vê que são pessoas normais, quem vê lá o Tiago, vê o Pablo, meu, pensa que é um extraterrestre, mas quando a gente lida mais um pouco, meu, é uma pessoa igual às outras todas. É, as pessoas criam essa mentalidade, pensam que é uma pessoa intocável. Não, isso aí é diferenciado, claro, diferenciado pelo posicionamento, E, pelas decisões, né? e a pessoa, quando ela não tem exemplos próximos, é por isso que é fácil alguém desistir e não ir atrás dos sonhos, porque ela nunca viu nada. Até a gente conta a história do Nésio, que ele tinha muito dinheiro, só que perguntaram, mas por que é que tu não tens uma Porsche? Ele, Porsche, que é isso? Eu não sabia o que era uma Porsche. Porque eu não tinha Não essa era o visão. mundo dele Eu nem lá. sabia o que era. Então eu tinha um Camaro lá. Aí quando eu vi o Porsche, peraí, não, eu agora quero uma Porsche, porque ele teve essa experiência. Então eu sempre busco e tenho buscado cada vez mais, é aquilo que eu incentivo a quem anda mais perto de mim, é isso, vai lá, testa isso. Se o teu sonho é ter um carro, vai lá, faz um test drive. Foi o que eu fiz comigo. Quando o meu carro entrou primeiro para venda lá, que inclusive eu acabei por comprar esse carro, muito engraçado. Para experimentar, já sei que estava comigo. Antes de ir para uma viagem dos Açores, o carro entrou para venda. Eu disse: eu vou de viagem para os Açores. Quando eu voltar lá para experimentar o carro, que eu vou estar em Lisboa e tal, ele disse: tá, na hora. Fui lá experimentar, experimentei o carro. A partir do momento em que eu experimentei, já não era mais uma coisa que estava só no papel, só numa imagem. Já era uma coisa que eu tinha tocado. O meu cérebro entendeu que era real. Já era A matéria, partir materializou ali daí, então a tua visão, né? É real. exatamente, eu sei que existe. Já não é algo que eu só estou vendo numa fotografia. Já não é só algo que eu vi num vídeo. Eu de facto senti, eu experienciei. Aí o cérebro começa a trazer ideias de novos negócios, novas conexões. Eu estou muito mais atento e eu começo a atrair isso para mim. Coisa que se eu não tivesse experimentado, seria impensável isso. Então, às vezes a pessoa está lá, coloca um sonho tão distante. Até um amigo meu comprou agora a Ferrari dele. O sonho dele sempre foi ter uma Ferrari. Só que ele colocava o sonho, ele tem dinheiro, atenção. Só que ele colocava o sonho tão distante como se fosse uma coisa que custasse milhões lá. Eu disse, nunca vou conseguir chegar a esse nível e tal. Então ele passava, vários dias ele passava na montra da Ferrari. Vários dias. Até com um outro amigo meu que trabalha lá dentro da Ferrari, chamou ele e disse, entra aqui. Eu disse, não, não entrar aqui e tal. Quando ele viu quanto é que custava o carro, realmente, e quanto é que ele ia pagar por mês, ele fez as contas e disse, não, peraí, eu faço isso por semana. Olha, Então não estava fica ao tão longe alcance assim. e ele imaginava que era algo inalcançável. Exatamente. Então ele foi o primeiro, inclusive, a receber um Ferrari que chegou aqui em Portugal. Foi o primeiro a receber em Portugal esse Ferrari. Olha aí. Então ele está vivendo, inclusive ela disse assim, não, eu só quero conduzir quando ele entrou lá e tal, experimentou, viu as peças, só que ele só conduziu o primeiro Ferrari quando chegou o dele. Só vou conduzir o meu. Exatamente, só que o facto de ele ter entendido que estava mais próximo do que aquilo que ele imaginava, fazia torná-lo impossível, só quando ele viu que não, peraí, é só isso. Então quantas pessoas não estão aí com um sonho que é só ir lá e testar aquilo, e às vezes nem É tão, não é interessante tão você longe falar assim. isso aí. Desculpa te cortar aí, né? Que é até na questão do alimento, né? Meu filho ali é o do meio, e eu tenho uma filha que é mais nova, e ela tem muita questão de, não, eu não gosto disso. Mas você já experimentou? Nunca experimentou, mas pela aparência ela já cria já uma barreira ali que não gosta, que não é bom, que não tem como. É, O mesmo jeito são essas experiências de vida, são essas conquistas, né? Que a pessoa também se limita. Não, eu não consigo, não, isso não é para mim, não, isso eu não tenho condição. Aí depois, como o caso do teu amigo é interessante, ele foi ver que isso é possível e realmente fez acontecer. é só isso, porque a gente quando coloca uma meta,
A gente imagina como se fosse uma montanha e nós queremos transportar essa montanha de um lado para o outro de uma só vez. Ninguém faz isso. Mas se nós partirmos a montanha em pequenas pedras e formos fazendo várias viagens, imagina que a gente tem um carrinho de mão. São várias viagens lá. Quando a gente dá por ele, a montanha está feita, mas do outro lado. Então Só não que é não é ao impossível. mesmo tempo. Então, se eu quero comprar um carro, a primeira coisa que eu tenho que saber quanto é que custa o carro. Eu vou lá, eu fiz o spec todo do meu carro. Inclusive, o meu carro tem mais extra do que aquilo que eu achava que era possível ter. Olha aí. Só que eu imaginei o carro daquela forma, eu fui específico nisso. E Deus fala isso, quanto mais específico for o meu pedido lá, ele pode dar, ok? A gente, Deus, eu quero uma bicicleta. Tá, qual a bicicleta? Tem Não, qual cor? muitas. Então é assim, não dá E se para também isso. ficar também mendigando, não, eu quero um carrinho aí qualquer, um pronto. Você vai Não. pegar um carro que quebra A todo gente se dia. contenta com pouco. Aí não ter medo, é o que eu digo. Muita gente não cria metas porque tem medo de se frustrar. Só que eu digo assim, meu, eu defini a meta hoje com aquilo que é a minha visão, aquilo que eu quero hoje. Amanhã a minha visão pode mudar, eu altero a meta, qual é a história? Verdade. Então eu hoje estou num patamar que só me permite ver isto. Tem coisas que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, a gente agora está fazendo, ontem foi a segunda aula de vela. Nunca na vida eu pensei em aprender vela. Nunca. E outra coisa, se me perguntassem isso, provavelmente ia ser algo que eu iria imaginar um valor muito alto para aprender. Quando a gente chegou lá, viu qual era o valor, ainda teve mais o desconto por ter a Mercedes lá por causa que são patrocinadores. Aquilo que ficou e aquilo que a gente pagou é irrisório para aquilo que a gente está fazendo. Só que se a gente não tivesse ido lá perguntar e ver, a gente nunca saberia. Não tinha o Então, conhecimento do fato, como que funciona, há como que é. coisas que são tão simples, é só ir lá fazer, perguntar. Uma pergunta às vezes salva qualquer pessoa. Sensacional. Esse é o Maico. Ô, Maico, essa questão também você é palestrante. Você começou a dar palestra, foi depois do teu envolvimento aí com a plataforma internacional, depois da mentoria com o Pablo, com o Thiago, ou você já fazia isso já no teu trabalho, no teu dia a dia? Como que foi? Eu já tinha feito uma espécie de formação de um dia, etc. Já tinha dado alguns treinamentos para quando me pediam isso. É algo que eu sempre gostei de fazer, só que eu ainda não tinha, com essa frequência que eu estou fazendo agora, nunca. Ponto. Tanto é que a primeira palestra lá fui abrir de uma, o que é que vais falar? Não sei, só vai e falo. O que sentir aí? Eu no início é tal coisa, e inclusive a Jéssica era uma palestra lá minha, disse, não, vai lá só lá e abre. Vou falar do quê? Não sei, vai lá e abre. É assim que destrava, não... Se a gente fica pensando e fica querendo tudo perfeito, nunca faz. Tanto é que o meu primeiro evento em 2021, 2022. 2022, meu, cheguei lá, marquei a data e pronto, ó, o evento é aqui, tá marcado. Agora já não dá para cancelar, tá, a sala tá paga. Tipo uma formação dentro da tua área de imobiliário. Não, foi a Exodus Experience, até foi algo mais abrangente em si. Eu falei muito lá sobre gestão de tempo, ah, penso que toquei perfil comportamental, etc. Alguma parte de vendas e tudo mais, mas era mais para criar essa. Que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, pessoas, gosto muito de estudar o cérebro, porque é que a gente age de uma maneira e de outra. Isso é a minha paixão, é essa, É que você desbloquear faz lá. essa questão, né, de estudar o comportamento humano, Isso como que é isso? é aquilo que eu mais gosto. Então, o meu primeiro burnout, nunca façam isso. O meu primeiro burnout foi porque eu comecei a estudar mais sobre isso e eu quis usar-me a mim como estado de uso. Então era eu, meu próprio terapeuta, só que sem ajuda para aquilo que eu estava descobrindo e destravando. Então eu comecei lá a abrir demasiadas feridas e eu, não, agora eu tenho que ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Quando eu por mim estava num fosso, Nossa. e aí, tá, agora peraí, eu precisava de alguém para puxar lá de baixo. E era eu. Então é assim, não façam isso, tá? A gente aprende, só que tem que ter algum acompanhamento. Daí a Aham. importância de ter um mentor, daí a importância de ter alguém que nos ajude e um ambiente propício a isso. Faz toda a diferença, aliás, a minha vida tem- é diferente nos últimos 3 vezes. Quem vê de fora e tem vindo tudo o que tem estado a acontecer comigo, diz assim, meu, o que é que aconteceu contigo? Como assim? O que é que está acontecendo? Até amigos mais próximos em si, só que estão no Algarve, quando eu fui lá para baixo, contei tudo aquilo que eu fiz no espaço de 3 semanas, que foi a viagem que eu fui para Marrocos com ele, vim para Lisboa, foi o lançamento do livro, foi não sei o quê, paguei para lá, quando eu cheguei lá embaixo, contei tudo, eu disse, mas o que é que aconteceu contigo? A gente ainda há 3 semanas estava em Marrocos, a vida deles está igual e a minha estava completamente diferente. É porque o cara, pô, tem 26 anos, você tem 27 anos, há 26 anos você era um Maico, agora em menos de um ano você já é um outro cara, que é isso? Completamente diferente. É um susto, né? O Porque ambiente muda. Isso a gente, há 3 coisas que é aquilo que eu digo que fazem a pessoa crescer e tem que forçar muito para dar errado. É o quê? Se eu tiver um coração ensinável, se eu permitir ser esticado e se eu estiver disponível para as oportunidades, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, como trouxe aqui o lugar que eu ocupo hoje na plataforma e em várias outras áreas, foi justamente isso. É o coração ensinável, é o permitir ser esticado a um desafio. Não, bora, eu só vou lá. E a outra é estar disponível.
Quando a gente está disponível para as oportunidades que nos aparecem, é assim, as coisas acontecem. Há várias oportunidades, eu venho trocando isso com a equipe, eu disse, as oportunidades vêm para todos, só que alguns estão olhando para o lado. Aí são aqueles que mais reclamam da vida que têm. Complicado. E às vezes as pessoas é difícil também para você ajudar. Não Você dá para acaba ajudar sendo um quem não quer. peso. Então não dá para ajudar. Você tem que seguir. Vai teu percurso, quer vir e segue. Não dá para ficar te arrastando, não. Não dá, porque aí eu chego lá, ó, apresento o projeto. O projeto é esse aqui, a visão é essa, é para ali que a gente vai. Toda empolgação. Aí não, olha para o lado, não sei o quê, não, não é o momento. Aí vê que toda a gente andou, não, eu quero ir, a É, oportunidade foi. Aí se quiser apanhar, aí sim, vai ter que trabalhar muito mais para chegar lá. é verdade. Essa Porque é perdeu o time, né? Perdeu o time ali. é isso e o pensamento do curto prazo. Quem pensa só em coisas de curto prazo nunca vai ser grande facto. O jogo é sempre médio e longo. Só que quem chega pelo curto, o que é que eu vou ganhar nesse momento com essa conversa aqui? Se ela só vem com essa mentalidade, já foi. Porque as coisas boas em si estão no médio e no longo prazo sempre. Só que é aquilo que eu faço hoje, que vai definir como é que eu vou estar amanhã. É a questão da semente, né? A semente, você não joga a semente lá, amanhã ela já abre e depois já está dando frutos. Não, a Não dá. semente é lançada na terra, vai ter o processo, né? Da semente morrer para depois Ela primeiro tem que nascer ali, morrer. crescer para depois vir os frutos. Ela, Então há é- um tempo nisso aí, ela, há um inclusive, processo. antes de ser árvore, ela tem que morrer justamente. Se ela quiser crescer, ela vai ter que sofrer para isso. E a Que é a mesma questão de, coisa é que é a conosco. questão de matar os velhos costumes. Não adianta a pessoa, que o cara é teu amigo, conhece você o tempo todo, não, andei o tempo todo com o Michael e agora eu quero estar na posição que o Michael está. Não, não tem como. Não dá. Tem que Aí, passar pelo processo que você passou. aí vem outra coisa que é justamente a frequência em si. Nós aprendemos, e eu falo, e só entendo pessoas que lidam com pessoas. Então, elas veem a gente falar lá, cheirar o coração, entender o que é que está ali. Quem ouve pela primeira vez fica assim, como assim, cheirar coração, Soa entende, estranho, né? entender o quê, não sei o quê, fica meio que, o que é que isso aí está falando? Só que quando a gente lida com pessoas durante mais tempo, a gente realmente já vê qual é a energia que a pessoa vem. É só para sugar, vem para acrescentar algo? Não vem. Só que há pessoas que ela está sendo testada lá e pensa que a gente é burro, que a gente não está vendo. Só que eu só quero trazer um pouco mais para perto, porque é na crise que a pessoa se revela. É no caos que a pessoa se revela. Então a gente provoca o caos. É interessante isso, cara, que eu vejo sempre, eu acompanho algumas lives da Bárbara, vejo o pessoal com. E gente sempre, como é que eu faço para me conectar? Como é que eu faço para participar? Tudo. Ou seja, Chega tem perto. muita gente, né? Que é a questão que você falou do Kais, eu também fui um que eu participei de muitos cursos, inclusive do Iluminado, e o Kais falava, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. E você vê uma multidão de interesseiros sem ter nada de interessante. Só isso só quer sugar o ambiente. Só quer ver o que é que eu vou ganhar ali. Não, eu vou conectar com ele porque aquele tem dinheiro, não sei o quê, já vou fazer esse negócio, esse outro, esse papai. E eu disse, espera aí, o que é que tu estás trazendo para aqui? Aí tem pessoas que chegam perto e só querem, não, vem aqui, só vem, só vem, só vem, não dá nada. Então, e depois querem só chegar diretamente na fonte. É a mesma coisa com Deus. Existe lá Jesus por alguma coisa. Inclusive, é bem mais, acho que gente boa em si, porque ele esteve aqui e sabe qual é a experiência e tal. A mesma coisa aqui. Eles chegam, querem conectar direto com o Tiago, querem conectar diretamente com o Pablo, só que não entendem que existe uma jornada em si. Só que já quer chegar lá, quer de impacto. Aí o que é que o Tiago faz? Ó, fala aqui com o Michael, ó, fala aqui com o Luiz, ó, fala aqui com o outro. Só que a pessoa quer pular etapas, aí já queima a ficha dela. Olha aí. Não entendeu qual é a cena. Esse é o problema da maioria, não só com a questão da plataforma, obviamente estamos falando aqui mais sobre isso, mas em Aham. várias outras coisas. Então, há que entender, se vocês querem chegar a determinada pessoa, quem está aí ouvindo, há que justamente ser interessante e agregar valor primeiro que tudo. Então, quando a gente cria temos uma cultura forte ali na plataforma, que é a questão do servir. Você está lá servindo durante algum tempo e depois vem o resultado, só que as oportunidades vão vindo, como é óbvio. Aí vem a disponibilidade, aí vem o quê? Permitir ser esticado. Porque as oportunidades vão vir. Quem é que vai colher essas oportunidades? É quem está junto o tempo inteiro. Só quem está junto no servir, é para eles que vão, não é para aquele que só quer sugar. Só quer uma coisa, Só quer vai o para resultado. lá só com o intuito de trazer algo para ele e não deixar a questão melhor. Ou só que, não, isso é bom para mim, fica só para mim, eu não vou transbordar para ninguém. Também existe isso muito, não só ahm, no profissional, mas como no pessoal. Eu posso fazer um livro, não, esse conteúdo é bom para mim, eu não vou passar para ninguém, porque aí vai que alguém fica melhor do que eu.
Não é por isso. É aquele que enterrou os talentos. Exatamente, eu só tenho que fazer. A história que estávamos a falar com a semente. Ó, larguei uma semente aqui, hoje estou nem aí para essa semente. Eu já semeei, ela vai ter o seu processo. Hoje eu vou largar outra semente, amanhã eu vou largar outra semente e por aí vai. É só semear. Essa vai dar fruto, não vai dar fruto, não estou nem aí. A minha cena é semear mais. É a mesma coisa com pessoas. Deixa os pássaros levar, né? Porque Só isso, está a nem árvore aí. dá os frutos, os pássaros vêm e levam a semente para outros lugares e vai expandindo, né? Exatamente, é só isso. Só que aí a pessoa semeia aqui e fica o tempo inteiro vendo se dá fruto, se não dá fruto e não sei o quê. Fica o tempo inteiro. Em vez de continuar a jornada, não, só está ali naquela. Estagnado. Está estagnado, parado. Sensacional. Você está vendo aí, né? A visão de um jovem de 27 anos, viu? E quando. Claro que o nosso canal hoje são 26 mil inscritos e a grande maioria são de brasileiros, mas eu estou falando aqui com um português. Como o Pablo falou da Leila, eu entrevistei a Leila, foi engraçado que ela mandou para mim um vídeo que o Pablo fala: a minha mentorada Leila, portuguesa de Portugal. Eu Ela entrevistei ela lá, aqui e falei a mesma ela, coisa. ela, ela, ela lá do pé, ela lá do Algarve, E ela é lá mora, perto de você também, né? ela mora ao pé, uns 20 É. quilômetros mais ou menos. Ela teve aqui e gravamos, contou a história também, foi bem interessante, legal. Cara, eu vejo que está acontecendo uma revolução muito grande aqui em Portugal, através dessa plataforma aí, que eu vejo muita gente se desenvolvendo, muitos portugueses que estão interagindo, né, e fazendo um trabalho maravilhoso através dessas palestras, através de livros, através de investimento, dessa conexão que você falou, né, do barco à vela, vocês estiveram aí andando de kart e tudo, e eu fico, né, observando, fui convidado, né, agradeço o Luiz, a Bárbara, o pessoal que tem sempre me conectado para estar próximo. Infelizmente, eu ainda não estou nessa liberdade, mas eu preciso, É só destravar, né, eu ó. preciso destravar algumas coisas para Já me tomou a poder estar decisão, mais à não? vontade. Claro, a minha decisão já é Até tomada, que o então livro tenho vai que... ser lançado em breve, eu acho que vai ajudar em algumas Não, coisas. agora, cara, agora não tem desculpa não. Agora esse livro aí vai ter que sair o meu também. É só isso, que se a gente vai sempre buscar alguma desculpa, vai sempre haver uma desculpa perfeita. Sim. E é isso o Pablo ensina bem. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu assumi isso, doeu no início. A gente fica sempre procurando você, não, porque não tá só lá, não, porque não sei o quê, isso e o outro, e tem que ser sempre todo o cenário perfeito. Meu, dá o primeiro livro aí, tava falando para a equipa no outro dia na reunião, não significa que esse aqui é a última edição, vai haver a segunda edição, o segundo volume, não interessa, sai o primeiro, vai ter erro ortográfico, se calhar tem, nem li duas vezes assim com o olho ver, mas está aí, está lançado. Aí quem vem criticar, provavelmente não tem um livro. Só pergunta para ele onde é que está o livro dele. Então, se a gente entender que quem critica é quem está embaixo e não quem está por cima, o jogo fica mais fácil. Só que a gente fica procurando a opinião dos outros, deixando que essa opinião governe a nossa vida e nós não vivemos a nossa. É mais outra frase que os caras falam, né? Que o feito é melhor que perfeito. E você fez, e você está falando aí, pode ter alguma imperfeição aí, mas você fez e está aí, É né? isso E aí. está aí. Isso é interessante isso, Só que cara. é buscar a excelência também. Existe, depois não é só fazer por Não é fazer. qualquer Só que a jeito. questão é essa, também é não deixar que trava. Então o medo ele é bom quando ele é conselheiro, não quando ele é um aprisionador, quando ele é nossa prisão. Então o medo ele é bom porque ele está ali, ó, se isso der errado, a gente morre. Isso é o tempo inteiro medo. Só que quando ele diz, não, peraí, nem sai do sofá para ir ao ginásio porque tu vais morrer, o cérebro quer sempre poupar energia. Então o ginásio a gente vai gastar energia, na cabeça dele, no extremo é, se eu gastar toda a energia eu morro. O investimento é esse, a minha conta bancária só tem isso, se eu fizer mais outro investimento igual a esse, não há mais dinheiro, eu morro. O cérebro está sempre nesse sentido, então está sempre poupando do desafio lá. Mesma coisa com a exposição, falar para as câmaras, etc. Para mim era mais fácil chegar lá, falar para 100, 150 pessoas do que pegar a câmera e gravar um story. Por mais ridículo que pareça, só que a maioria tem esse Tem bloqueio esse aí. bloqueio, essa trava aí que não vai. Sensacional. Mas hoje, qual o teu maior medo hoje? Meu maior medo, eu diria que era se eu não chegasse aqui e não vivesse aquilo que era o meu propósito em si. Só isso, é passar pela terra sem ter cumprido aquilo que de facto não me chamou aqui para cumprir. E o que é que hoje mais você acha que claro que você tem muita coisa para concluir, você está ainda no meio do percurso, 27 anos, né? Mas de hoje assim dizer assim, pô, esse que me fez o cara que sou hoje, eu tenho orgulho de mim. O que é que destaca na tua vida hoje? Eu tenho para mim que todos os dias eu tenho me surpreendido a mim mesmo e eu quero sempre impactar quem está do meu lado, e transbordar algo. Então, todos os dias eu chego, final da noite, e eu pergunto: o que eu fiz hoje? Me aproximou ou me afastou da vida que eu quero levar? Só isso que eu tenho. Então, todos os dias de manhã eu sei o que é para acontecer no dia. Obviamente, durante o dia acontecem mil e uma coisas que nós não estamos à espera que aconteça, mas a gente sabe que está no movimento e tal.
E no final do dia perguntar o que aconteceu hoje, me aproximou ou me afastou daquilo que é a minha vida épica, e eu falo sobre isso no livro também. Então é muito essa consciência assim. Então a pessoa que eu conecto, eu cada vez filtro mais com quem eu sento para comer, com quem eu trago para perto, com quem entra na minha casa. Esse círculo, quanto mais perto ele está, mais chato ele tem que ser. Porque a energia, quando a gente entende sobre energia, sobre ambiente, sobre frequência, se eu sei que aquele ambiente que está ali vai me prejudicar, por que é que eu vou estar ali aquele tempo todo? Não vale a pena. E isso acontece direto com a família, é mais difícil deixar, eu falo isso para vários. Primeiro que está ali, e não é por mal, ele no fundo só nos quer proteger. Oh, não faças isso, vai dar errado. Meu pai lá atrás, oh, tu és maluco ir para Lisboa, os valores lá, etc. Ele só queria proteção, não é porque ele não queria que eu avançasse. São coisas diferentes, só que aí a pessoa, não, ele não quer o meu bem, não me apoia, não, etc. Não, ele está querendo proteger só. Há outros casos não, que a pessoa não quer mesmo que a gente cresça. Só que nós temos que aprender a filtrar isso e o tempo que nós vamos estar em determinado ambiente. Aí quando eu estava lá no Algarve, eu estava cada vez vindo mais vezes para Lisboa por causa de formações. Vinha, só que eu entendia, chegava lá embaixo, frequência baixava, vinha para cá, frequência aumentava. Eu disse, espera aí, alguma coisa daqui não está certo. Comecei a entender cada vez mais isso. Eu disse, espera aí, porque é que eu estou querendo estar aqui, indo contra o jogo em si, na força do braço, não deixando as coisas fluir como deve ser. Aí, lá está, toma a decisão, vem para cá. A decisão que eu tomei lá me conectou com a pessoa que depois me conectou com o Tiago e fez eu estar onde eu estou hoje. Uma decisão lá atrás. De várias coisas que não aconteceram na altura que tinham a acontecer para acontecer o que aconteceu e está acontecendo agora. Que é o poder da decisão. É Você isso tomou a aí. decisão. Só isso. Então, nós tomamos cerca de 40 mil decisões por dia. A maioria Aham. delas, obviamente, são inconscientes. Não, a gente ficava São maluco, as imprevistas, né? como é óbvio. E algumas positivas e outras também até negativas, Só faz que, parte. só que é ser intencional naquilo que eu faço. Eu sou intencional o tempo inteiro naquilo que eu vou fazer. Só que uma coisa é ser intencional, outra coisa é ser interesseiro. Ah, eu quero conectar com aquela pessoa porque eu sei que eu vou ser intencional para conectar lá. Só que o que é que eu tenho de valor para chegar lá? Ah, não é direto, eu vou conectar com isso. O que é que eu tenho de valor para levar aqui? É só isso. Quando eu entendo esse jogo assim, não tem como a vida dar errado. Só se eu forçar muito para dar errado. Eu falo isso direto. Já repeti isso várias vezes aqui, mas é isso que eu acredito. É interessante isso. E são pessoas que conectam pessoas. Só Meu, isso. o pessoal às vezes senta aqui na mesa que eu nunca vi na vida, que é o seu caso, a gente nunca se conheceu, nunca se viu. A gente nos encontrou aqui agora, há 5 minutos antes da gente começar o bate-papo, mas teve uma conexão através de alguém, né, que foi o Luiz, que falou de mim para você, depois falou de você para mim, e pronto, estamos conectados. Você compartilhando a tua história aqui no nosso canal, compartilhando aqui na nossa mesa, isso é sensacional. Maico, deixa uma mensagem aí. Talvez, deixa eu olhar aqui na câmera aqui. Talvez esteja aí um jovem conformado, que está maravilhoso a vida. Outros também estão inconformados, mas não faz nada para mudar e quer ter esse start, quer ter essa mudança e olha em você e vê um grande exemplo. O que é que esse jovem precisa? Eu vou ser direto, aqui é os jovens mesmo, porque eu fico feliz quando eu vejo um jovem cheio de energia, né? Porque eu já fui jovem, eu estou um jovem ainda, mas um jovem com idade avançada. Mas eu tenho filhos jovens, né? E eu gosto de ver os jovens incentivar os jovens. O que é que você fala para esse jovem aí que talvez está numa posição que não está legal e ele está também inconformado e precisa mudar e vem em você um potencial e dizer, poxa, eu quero estar perto de pessoas aí como o Maico, eu quero chegar perto, né, de ter esse posicionamento como o Maico e poder fazer valer, né, a vida, o sentido da vida, de ser alguém e de passar para alguém, transbordar conhecimentos para alguém. Olha aí no olho desse jovem e manda ver. Então, primeiramente, não é viver uma vida por acaso, é viver uma vida de propósito. E viver uma vida de propósito é isso, é ser intencional naquilo. Não deixes que ninguém diga que o teu sonho é demasiado grande. Aí vocês ficam com medo, tal como eu ficava lá atrás, se calhar estou sonhando muito ou não. Deus não dá nenhum sonho, nem nos permite ver algo que não nos quer dar. Agora nós temos que fazer a nossa parte. O primeiro passo tem que ser nosso. Aí vamos conectar com pessoas que nos vão, algumas serão pontes, outras serão só um ponto de passagem, outras de facto a gente vai levar para a vida, outras nem sequer a gente vai ver, nem vamos lembrar da cara delas mais. Então vocês estão aí sendo aprisionados por opinião de outros, por não querer magoar alguém, por necessidade de aprovação, até próprio, como eu tinha lá atrás, mais medo de dar errado do que propriamente dar certo. Eu fui muito bloqueado por medo e vai que dá certo. Não era o medo de dar errado. Era vai que dá certo, isso tudo é real e acontece. Facto é que acontece, só que é bom viver isso.
Então não deixes que alguém diga que não é para ti, só vai, só faz. Se ardeu no coração, vai lá, testa, deu errado, corrige a rota. Permanecer no erro é que está o errado. Errar, nós somos humanos. Então quando eu escrevo aqui um livro sobre decisão, a vida que tu queres está na decisão que tu não tomas, é sobre isso. Porque se eu queria viver uma vida de propósito, se eu tenho valores de família e eu entendi que havia uma decisão que eu tinha tomado lá atrás, eu só não tinha comunicado, que era pedir a minha namorada em casamento, e ardeu no meu coração. Eu disse, porque é que eu estou adiando a vida que eu quero viver por conta de um fator externo qualquer? Só fui lá e fiz. A libertação e aquilo que começou a surgir pós essa decisão tomada e comunicada não é explicável. Então, se ardeu no coração e está decidido, não vais à procura de uma validação externa para passar responsabilidade para outra pessoa daquilo que é a tua vida. Só vai e vive uma vida com um propósito em si. Meu irmão, você não despertou com essa aí, não desperta com mais nada não, viu? Você falou aí de decisão de casamento e tudo, é a Jéssica? A Jéssica quase chora. Olha, para você conhecer e acompanhar mais aí, né, o posicionamento do Michael, acompanha nas redes sociais. Fala para o pessoal aí, qual é o teu Instagram? É Michael Cristóvão, Michael assim, escrito da forma inglesa, M-I-C-H-A-E-L. Michael Cristóvão, tudo junto. Tudo junto. Tá lá no Instagram, usa mais outras redes sociais, sem seu Instagram, usa todas? Instagram, tá Face, vai começar agora a ser trabalhado o canal do YouTube. Tanto da parte do imobiliário, do alto padrão em si, várias produções que nós estamos fazendo e vamos posicionar-nos mais nesse sentido. E também vai começar a haver mais conteúdo sobre quem quer aumentar as vendas. Eu vou estar lançando uma imersão com o Tiago sobre vendas. Dou outras palestras aí, tem mentoria em grupo, tem etc. que vocês podem ver aí. E é isso para já. Lá na plataforma, o que é a tua responsabilidade lá? Eu sou executivo comercial, então tudo que for vendas é lidado comigo. Então eu estou responsável por toda a parte de vendas em si da plataforma, do Tiago, dos produtos do Tiago, dos produtos da plataforma. Tenho que criar uma equipa comercial, estou criando agora uma equipa comercial também para abraçar esse projeto. Vou estar dando treinamento em si mais intensivo sobre vendas. Daí vir agora dar essa... Estou sabendo em primeira mão, tá? Essa imersão que vai vir com o Tiago Rocha e comigo. Vão ser 1 ou 2 dias intensivos para aumentar as vendas, entender a empresa e o que é que pode trabalhar. E vendas é pessoas. Entender sobre pessoas. Então é isso que eu gosto de falar. Tá tendo agora, semana já uma programação aí, vai acontecer o método IP em Porto, né? Agora. Você vai palestrar lá também? Não sei, o TH... É imprevisível. É porque o segundo que teve aqui, o primeiro teve o Pablo, mas já teve um segundo. Teve um segundo agora. Que inclusive eu fui convidado para estar presente. Infelizmente eu tinha uns compromissos que era inadiável, eu fiquei com o coração partido. A minha esposa advogada, o horário lá do Brasil com aqui, né, é incompatível. Ela tinha uma audiência que era no horário que estava já acontecendo o método IP, mas digo... A oportunidade, eu falo, a oportunidade é careca, ela passa, não tem como correr atrás para puxar o cabelo, né? Mas agora... tem situações que tem como a gente recuperar. É isso aí. Então eu creio que em breve estarei junto também. Essa programação agora do IP no Porto, a gente está indo para lá amanhã e já temos a agenda de julho, agosto e parte de setembro também já temos essa agenda dos próximos IPs e vários eventos que vão estar aí acontecendo. Sensacional, então, cara. Quem tiver a andar junto, ambiente é tudo. Conecta com pessoas que... Deus conecta propósitos, não conecta só pessoas em si. Então, estás aí numa mesa, quer ter resultado financeiro, conecta com pessoas que têm resultado financeiro. Queres mudar o teu corpo, conecta com pessoas que já têm um corpo semelhante àquele ou estão na jornada para isso. Fica mais fácil assim. Sozinha até dá, mas é muito mais difícil. O esforço é maior, né? É isso aí. É mais doloroso, digamos assim. Cara, sensacional, velho, a tua história, né? Um garotão aí de 27 anos que tem muita coisa para escrever, para compartilhar. E o casamento, você já fez o pedido de casamento? O casamento vai ser esse ano ainda? Meu, eu não sabia que quando se pede em casamento, toda a gente pergunta a data. Valor em casamento, o pessoal já tá feliz. Eu não sabia disso, aí toda a gente que a gente tem contato... Aí perguntou, quando é que é? Eu disse, eu sabia, acabei de pedir, nem falávamos sobre isso quando foi o dia. Eu disse, acabei de sair, eu nem sabia que eu ia pedir. O Pablo ensina sobre isso, você tem um foco em alguma coisa, bota a data.
que tem que acontecer. Eu botei a data para pedir, agora de casamento, só faltou então. a pensão. Essa aí não depende só de mim. Mas você também não tá na minha responsabilidade de apertar ninguém, não. Tá? Aí é o sogro, o teu sogro lá. E a Jéssica. Mas ela tá feliz. Quando você falou aí, chega, brilhou os olhos ali, viu? Gente, beijo no coração de vocês. Brigadão. Se não assistiu por inteiro, volta lá do início e assiste, comentem, o melhor, compartilha e conecta aí com o Maico, porque ele tem muito, né, a agregar na tua vida, que você possa, né, se conectar com esse cara, que é sensacional. Obrigado. Satisfação, irmão. Tudo de bom para você. Brigadão aí por compartilhar da tua história, desse momento aqui na nossa mesa. Obrigado. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.